Olá, eu sou o Fabrício Bonella e esta é a ADP.Bonella. Nas últimas aulas, nas últimas lives, eu sempre trago uma aula ao vivo, totalmente gratuita, dos conteúdos disponibilizados no nosso canal. Hoje, nós vamos literalmente ter uma live chamada Papo de Projetista, onde eu trago o engenheiro Marcelo Reis, um grande amigo, para que possa contar um pouquinho para vocês sobre a trajetória dele como engenheiro, como projetista, como ele chegou até o que ele é hoje. Hoje ele é um coordenador de um setor de projetos de uma das maiores empresas no Brasil, do setor de projeto elétrico e montagem de painel. Então, Marcelo, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por estar presente. Eu que agradeço, irmão. Boa noite para você também. É um prazer estar contigo aí, a gente poder conversar um pouco aí sobre a nossa profissão, nossa alegria, né, cara? A gente escolhe uma profissão e a profissão ela se torna para a gente um prazer, né? Quando ela não se torna um prazer, ela se torna um fardo, né? E vai ser um prazer aí conversar aí com você aí sobre essas questões aí que a gente tem profissional. Marcelo, muitas pessoas, assim, uma curiosidade que eu tenho, a gente já conversou sobre diversos assuntos, mas eu queria saber de você o seguinte: como você, eu sei que seu pai, né, te inspirou muito nessa questão, parte de engenharia, mas, pô, você já nasceu com isso, você desde criança queria ser engenheiro, queria trabalhar com projetos, como é que foi entrar nessa área, cara? Você começou com elétrica, sendo técnico, e daqui a pouco, do nada, você foi pro projeto, ou você realmente quis ser projetista? Cara, foi um processo assim muito natural da vida, né? Assim como a gente já conversou um pouco, eu me inspirei muito no meu pai, que sempre foi ligado a essa área de manutenção, de elétrica e eletrônica. Ele sempre mexeu com ambas as partes, né? Até um pouco de mecânica também, né? Então eu sempre assim acompanhando a trajetória do meu pai e eu vendo o que ele fazia. Eu sei que eu sempre quis fazer algo relacionado à elétrica, não sabia o que ainda, de que área, né? Mas eu já tinha meio que assim um feeling, um sentimento de quando ele mexia com partes assim de uma distribuição elétrica de uma casa, fazer um painelzinho com um disjuntor, né? Mexer, fazer um circuitozinho com um three-way, né? Então era a parte que eu mais gostava, mais me atraía, né? Apesar de que ele assim, eu sinto que ele gosta mais da eletrônica, meu pai, né? Mas foi daí desse sentimento que nasceu inicialmente foi com o meu pai, né? E daí, quando eu comecei a estudar, né, eu fui fazer um curso técnico, né, junto com o segundo grau, na FATEC, né, e ali eu fiquei até em dúvida, cheguei a ficar em dúvida entre se eu fazia um técnico em eletrônica, um técnico em eletrotécnica, mas, cara, não teve jeito, assim, eu sempre gostei mais dessa área, assim, com tensões maiores, né, alta tensão, média tensão, ou até baixa tensão mesmo, mas que não seja aquela tensão de eletrônica, né, 24 volts, 12 volts, nunca gostei disso, sempre gostei de coisas com tensões maiores, que me chamava atenção, quando eu via coisa de subestação, então, né, então, inicialmente nasceu muito assim desse sentimento que eu tive, que eu peguei do meu pai, né, pela elétrica principalmente. Né? E Marcelo, você estudou onde, cara? Aí você Então, teve essa vontade de seguir essa carreira e tal, mas você estudou onde? Como é que começou isso? aí eu fiz um curso, né, um concurso para a FATEC, né, comecei inicialmente fazendo esse curso, escolhi eletrotécnica, né, e ali eu fiz um curso de eletrotécnica e saindo daquele curso, quando finalizei aquele curso, comecei a fazer um estágio, né, numa empresa onde trabalhava com linhas de transmissão, né, e ali eles trabalhavam muito com a ferramenta do AutoCAD, né, e ali foi onde eu comecei a me desenvolver um pouco mais na parte de elétrica, mais com parte de subestação, linha de transmissão, e é onde eu pude me aperfeiçoar, né, na ferramenta de AutoCAD, né, ali eu aprendi bastante. Então, inicialmente foi desse curso técnico, né, e dali parti para e caí já direto nessa área de projetos, né, cara. Não foi assim, eu escolhi para a área de projetos, né? Essa área acabou me escolhendo, né? E hoje assim eu agradeço a Deus de ter caído nessa área, né? Eu vejo assim que a área de projetos ela assim é uma área dentro da elétrica que tem tantas ramificações que a pessoa pode estar trabalhando, né? Desde a área lá de pesquisa e desenvolvimento, ele pode estar na área de
projetos e especificações, pode estar na área de execução e manutenção, né, de tantas áreas da elétrica que a pessoa pode estar escolhendo para seguir, né. Eu acabei indo naturalmente por esse caminho de projetos, que eu fiz ali um estágio, né, e por ter aprofundado nessa ferramenta de AutoCAD, começaram a surgir naturalmente oportunidades para continuar trabalhando com essa ferramenta dentro da área de elétrica, né? Então, quando eu saí dali, eu já caí numa outra empresa também para trabalhar com AutoCAD, para trabalhar com essa parte de projetos, né? E, assim, cara, a área de projetos, ela é uma área sensacional, porque eu coloco a elétrica aí como algumas camadas, né? E quanto menos pessoas têm trabalhando nessa área, maior é a sua remuneração, porque não tem profissionais, né? E a base, né, da elétrica ali, onde a área assim, de manutenção, a área de execução, tem muita gente nessa área, né? E não deixa de ser uma área boa também. Mas acima dessa área tem o pessoal que faz a parte de projetos, que trabalha com a parte de especificação, já é um circuito menor de pessoas, né? Então, naturalmente, também as remunerações vão aumentando, e acima disso tem o pessoal que já trabalha com parte de estudos, né? De pesquisas, né? Então, essa área de projetos, assim, eu sempre, por mais que eu algumas vezes tentei ir para a área de manutenção, mas sempre caí na área de projetos, né? E hoje eu não me arrependo, cara, sinceramente, é uma das grandes áreas aí para a gente ir, que tem uma boa perspectiva aí de profissional, de crescimento e tudo. E aprendizado, sem dúvida, né? Aprendizado contínuo nessa área. Bastante. Uma vez você me falou que queria ir Você ainda não lembro se você já estava cursando engenharia. A gente chegou até a cursar alguns períodos juntos, né? Eu não lembro se você disse isso já formado ou não, que você disse que queria ir para a área de manutenção. Eu falava, cara, não faz isso, cara, você tem que gostar muito. Uhum. Porque aqui é onde você vai aprender, onde você vai ter conhecimento. Como você disse, você tem que estar o tempo todo estudando e aprendendo, e sempre tem coisa nova. Sempre que você acha que já aprendeu tudo, aparece alguma coisa nova para você estudar e aprender, cara. É interessante. E você falou sobre o CAD, é um dos motivos que foi eu ter inserido o CAD. O objetivo da ADP é formar projetista elétrico, né? E o motivo de eu inserir primeiro o CAD é justamente porque é a ferramenta inicial para dar o pontapé inicial. Um dos motivos principais de criar o programa Torne-se um Projetista de Sucesso é porque, Marcelo, toda vez que a gente vai contratar ou tentar contratar um profissional da área, é muito complicado. E você sabe disso, a gente recebe pedidos o tempo todo de amigos, de colegas de outras empresas pedindo projetistas, né? É Marcelo, verdade. E está muito escasso. eu quero dizer o seguinte, Marcelo. Pô, me conta aquela história aí que como é que você me conheceu? Antes da gente se conhecer, você já me conhecia. Como é que foi essa história aí? Cara, assim, antes de eu pegar essa oportunidade, eu já vou engatar no gancho, né, Fabrício? Mas Sim, aproveitar para falar para os seus inscritos, né, o pessoal que está interessado nessa área. Eu e Fabrício, assim, a gente trabalha junto, e quando tem a oportunidade de trabalhar dentro dessa área de projetos, e às vezes a gente está atrás de um profissional, é um trabalho muito grande a gente encontrar alguém com esse perfil, né? E, por incrível que pareça, talvez as pessoas olhem a situação do país e venham achar que, poxa, não tem emprego, cara, mas para a área de projetos tem emprego e falta projetistas, né? Então, realmente é essencial, assim, quem está na área de elétrica e quer ir para essa área de projetos, cair dentro disso aí. E como você falou, o básico, o beabá, né, é o AutoCAD, cara. Dentro da área de quem trabalha com projetos, cara, o AutoCAD, ele é ali o seu alfabeto. Se você não conhece o alfabeto, você não sabe ler, né? verdade. E no projeto, cara, é a mesma coisa. Quem vai trabalhar dentro de projeto, seja de que área que for, com média tensão, baixa tensão, for com parte de automação, né? Cara, ele vai ter que saber lidar, mexer, conhecer as ferramentas de AutoCAD. Isso Sem o mesmo. AutoCAD, ali você pode colocar ali que ele é o marco zero para você ingressar na carreira de um projetista, né? Então, começa a partir do AutoCAD. Sem o AutoCAD, né? E aonde eu pude me aprofundar no AutoCAD, né, foi, né, nesse estágio que eu falei que eu tive essa oportunidade. Dali para frente, as portas se abriram para mim. Graças a Deus, até hoje,
eu nunca fiquei desempregado, graças a Deus eu ainda não tive essa experiência de ficar desempregado, mas caí dentro da área de projetos, né? E eu acho que isso é sensacional, porque eu nunca fui demitido de uma empresa, sempre foi eu que pedi conta e fui para outra empresa porque surgiu uma oportunidade melhor, né? E sempre, a vida toda, nessa área profissional de elétrica que eu estou, trabalhando dentro da área de projetos. E hoje eu vejo oportunidade, estou empregado, as oportunidades não cansam de aparecer, de surgir, né? E eu vejo isso aí para o pessoal que está acompanhando esse seu trabalho, Fabrício, essas suas lives. Eu dou um conselho, se agarra, porque assim, é uma oportunidade de aprendizado muito grande, muito boa, e a área de projetos, ela é boa e a margem de crescimento para essa área é explodir cada vez mais no Brasil. E o futuro, a gente tem uma perspectiva de futuro muito grande, né? Nós fechamos, a gente está numa correria, né, com os trabalhos que a gente está fechando agora, né? São empresas grandes que estão ou modernizando sua fábrica ou ampliando a sua fábrica e, cara, tá uma correria, sinceramente. A gente achou que ia dar uma arrefecida, mas não, né? O mercado tá aquecido para nossa área, né? Tá aquecido, cara, nunca deixou de estar, por mais que tivesse momentos de pandemia, momentos de recessão, mas nunca faltou trabalho. Verdade. Agora, Fabrício, eu queria contar como é que eu te conheci, né, Sim, cara? sim. Como é que eu te Me conheci, né? conhe... A história como sem eu a- conheci esse você já camarada. você já me conhecia sem a gente ter se encontrado, né, cara? Exatamente, foi sensacional, cara, porque é, a minha vida profissional, graças a Deus, foi evoluindo e eu fui prestar serviço dentro da Petrobras, né? E lá eu admirava aquelas instalações, os projetos que chegavam, o gerador, as máquinas, os transformadores. Eu entrava dentro da subestação, às vezes, para fazer as builds. E muito inicial da minha carreira profissional, sem ter muito ainda o conhecimento, né? E eu ficava olhando aquilo tudo, eu falava assim, caramba, isso aqui é uma coisa muito, muito difícil, muito específica para alguém desenvolver, para alguém projetar, para alguém fazer, né? E uma certa vez, eu prestando um serviço na Petrobras, né? Eu peguei um projeto, né, que era lá de um gerador, de uma máquina que fazia uma transferência da rede com o gerador. E eu peguei o projeto e comecei a folhear. E fui passando página e falei, caramba, como é que alguém consegue pensar nisso aqui? Como é que alguém consegue desenvolver isso aqui, né? E eu peguei, olhei o nome na capa, né, do projeto e estava escrito lá, Fabrício Bonella. E quando eu olhei, um nome diferente, né, não conseguia esquecer o nome. Falei assim, caramba, esse cara aqui, rapaz, ele deve ser um monstro da elétrica. Esse cara que deve conhecer muito, deve conhecer demais, caramba. E admirado com o projeto e olhando assim, sem entender muita coisa, né? E achando assim que eu nunca poderia desenvolver também um projeto daquele como foi desenvolvido, né? E ali o tempo passou, deu voltas, eu saí daquela empresa, fui para outra, e de repente, quando eu fui ingressar numa empresa, uma oportunidade, né? Fui iniciar lá como projetista. E aí, quando o coordenador lá, ele foi me apresentar a equipe, ele foi mencionando os nomes das pessoas e falou, esse aqui é o nosso projetista, Fabrício Bonella. Cara, quando ele falou esse nome para mim, eu falei, cara, eu tô conhecendo o Túlio Maravilha, do Botafogo, meu ídolo. Tô conhecendo, falei assim, caraca, eu falei, esse nome é inconfundível, cara, Fabrício Bonella. Eu falei, caramba, cara, você já fez algum projeto assim, assado, para Petrobras e tal? Ele falou, não, fiz. Eu falei, caramba, é o cara, né? Então ali eu contei a história para ele, que eu vi o projeto dele, né? E o mundo, assim, é pequeno dessa área de elétrica, você acaba vendo as pessoas, né? E foi assim, conheci o Fabrício, assim, sem ter tido contato com ele, mas através de um projeto, assim, bem complexo, né? Que foi desenvolvido, uma admiração que criou ali, né? E foi assim que a gente se conheceu e agora a gente está trabalhando junto aí há mais de 10 anos já. Verdade, verdade. E é muito bom, a gente aprende muito um com o outro, cara. Isso é muito bom. Exatamente. Seguinte, cara, você falando especificamente de projetos e a complexidade desses projetos, quais são os tipos de projetos que você costuma fazer, que você costuma trabalhar e a complexidade deles, cara? Cara, a gente faz assim projeto de todos os tipos que envolve a elétrica, desde assim de um projeto mais simples que a gente possa pensar que é um projeto assim que só tenha um disjuntor com alimentação, que é uma coisa assim bem simples, bem básica de você dimensionar proteção, dimensionar cabo, né? Como a gente faz CCMs inteligentes, né? Com comunicação com um CLP para ter um comando
de manual automático, partir uma bomba, né? Ou simplesmente aquilo ali ser algo simplesmente elétrico, com uma partida de estrela triângulo, né? Com um inversor de frequência, com soft start. Né? Nós fazemos um projeto que ele é de automação, que tem redes de automação. A gente faz projetos de CCMs, enfim, de painéis de transferência automática, de rede, gerador. Fazemos projetos de subestação, projetos de eletrocentro, né, projetos de baixa tensão, projetos de média tensão. Então, assim, a complexibilidade dos projetos ela está sempre variando e a gente pega dos mais complexos, né, e é até uma característica da empresa que nós trabalhamos, assim, ela é voltada para isso, ela quer atacar aqueles projetos que ninguém quer pegar, né, porque sabe assim, que tem uma especificação técnica muito exigente e são projetos complexos que não é qualquer lugar que se faça. Né? Então, hoje a gente ataca todo tipo de projeto na área de elétrica, de tensão, né? Projetos de eletrônica, né? Que a gente pega lá às vezes para fazer. Enfim, então a gente ataca toda essa área de projetos aí, a gente está acostumado a tratar. Né? Ô Marcelo, me fala assim, falando nessa gama, variedade de tipos de projetos e para empresas diferentes, para setores diferentes, né? Às vezes para uma farmacêutica, que é uma indústria grande, às vezes para uma farmacêutica pequena, às vezes para uma indústria de têxtil, né? Às vezes só para um prédio, a gente já fez subestação, né? Para prédios, também tem a mesma complexidade. Mas qual foi, assim, o projeto, talvez o projeto que você classifique que, pô, de maior complexidade que chegou a, sabe, aquela que a gente vai para casa pensando naquele comando, como vai fazer aquele intertravamento, como vai fazer é, como vai desenvolver aquilo, como vai fazer para sair do papel, para realmente ser viável aquilo que eu estou colocando no papel. Cara, eu acho essa parte da elétrica, né, ela é muito importante, assim, a parte de você ser desafiado, né? Desde que eu comecei nessa área, eu sempre disse, até disse várias vezes, assim, a gente conversando, né, Fabrício, no nosso momento particular, que eu sempre gostava, assim, de pegar algo, assim, que eu nunca tinha visto. Algo, assim, que, cara, eu gosto de pegar algo que eu tenho que estudar aquilo, né? E teve uma certa vez um projeto, assim, que me marcou, não vou dizer assim que ele foi o mais complexo que eu já tenha feito, mas no momento, pelo conhecimento técnico que eu tinha naquela época, né, foi um projeto que me marcou muito, né, que foi um projeto para a Embratel, né, e ele era um projeto assim, bem complexo, que ele tinha era um painel de distribuição de uma potência muito grande, tinha 5.000 amperes, e ele tinha uma série de alimentações diferentes, ele tinha 3 transformadores, né, e se eu não me engano eram 4 geradores, né, e ele tinha transferência ali fechada, tinha momentos de paralelismo de geradores com a rede, né, então ele tinha assim, diversos complicantes, tanto na solução mecânica que tinha que ser dada para aquele painel, porque era barramento para tudo que é lado, o painel tinha que ser compacto, né? E ao mesmo tempo assim ele ficou grande, é óbvio, por causa do tamanho do painel. Tinha uma solução elétrica, né, também assim bem complexa, porque ele tinha diversos intertravamentos elétricos e intertravamentos lógicos. Tinha esses componentes que até então eu não tinha tanta intimidade, que eram componentes de transferência automática. Né? Tudo isso foram assim agravantes. E tinha um complicante que era um produto novo para a empresa, né? A empresa tinha acabado de adquirir essa licença para passar a fornecer um produto, né? Que é um painel TTA, baseado na norma ISME 1439, né? E assim, foram diversos fatores que ao mesmo tempo chegaram todos eles de uma só vez como novidade para mim num projeto só, que pelo o que eu estava acostumado a fazer foi um salto muito grande. Então aquele projeto ali, ele realmente assim, ele marcou o tempo. Hoje talvez eu não iria tratar ele de uma maneira completamente diferente, mas pela época, né, que foi o grau de experiência que eu tinha no momento, né, foi bem desafiador e exigiu de mim, cara, que eu caísse dentro para estudar cada parte dessa, tanto elétrica como lógica, como mecânica, como norma, né? Eu tive que me aprofundar bastante para conseguir entregar esse projeto aí com sucesso, como acredito que tenha sido. Foi, está funcionando e está funcionando muito bem.
Marcelo, você estava falando sobre, nós estávamos falando sobre se aperfeiçoar, sobre estudar, sobre, né, buscar o conhecimento. E dentro de específicos projetos, a gente precisa também estudar não só o equipamento, às vezes tem um equipamento novo, como você falou, e a gente precisa se debruçar sobre os datasheets, sobre os manuais, né, nas, né, dos detalhes daquele equipamento, para ver se é viável, como eu disse, não na tela do papel, colocar no papel, como eu falei, mas na tela do computador, né, que é o nosso objetivo. Cara, o que que você faz para se aperfeiçoar? Tem ainda algum curso que você faz, né, no momento, ou que você já fez? Que você faz nessa área para se aperfeiçoar? Cara, olha, quem trabalha na área de elétrica, né, e especificamente nessa área de projetos, o estudo ele tem que ser contínuo. Contínuo porque a tecnologia está cada vez mais avançada, soluções novas vão sendo criadas, as normas elas vão se atualizando, né? E você tem que buscar esse aperfeiçoamento contínuo. E até mesmo de coisas que você já tenha estudado, você tem que estar sempre revendo, né? Sempre lendo, né? Então, muita leitura de manuais, de guias, de normas, que são coisas importantes, além de cursos específicos que você tendo oportunidade de fazer, você tem que fazer, né? Eu, particularmente, eu tenho mirado alguns cursos específicos para mim, que eu vejo que tem sido uma cobrança natural, né, da vida para mim, pelo o momento que eu estou, que é voltado para essa área mais de estudo de proteção, seletividade, parametrização de relés, de proteção de média tensão, essa parte de comunicação, de proteção de redes em subestação, que é a norma IEC 61850, né? Então, tem cursos específicos para essa área, tá? Mas, para quem está iniciando, né, talvez sejam alguns cursos mais propícios para quem está iniciando, com certeza, como nós já falamos aqui, começar com AutoCAD, começar com entendendo o funcionamento um pouco, talvez, de motores, inversor de frequência, um curso de comandos elétricos, né? E isso foram todas etapas na minha vida que já foram cumpridas, né? E que eu deixo aí como dicas para quem está querendo aperfeiçoar, iniciar, comandos elétricos, CLP, né? São cursos que, para quem quer se desenvolver nessa área de projetista elétrico, né? Ele pode se ingressar, surgindo as oportunidades para ele, ele pode fazer. E é lógico, assim, eu atingi agora a graduação, né? Também miro uma pós-graduação também, né? Também na parte de proteção, na parte de automação, né? E como eu falei, a elétrica é assim, ela é contínua, né? E gostar de leitura, né, cara? Um exemplo que eu gosto de dar que quando você faz uma parede, né? Você pinta ela, né? Daqui a algum tempo, aquela parede vai estar gasta e você vai ter que ir lá e dar outra mão de tinta naquela parede, né? E posteriormente uma outra mão, mas conforme o tempo vai passando, né, é cada vez menor a mão de tinta que você tem que dar naquela parede. E assim mesmo também os conceitos da elétrica que a gente tem que estar sempre revendo, né? Esse processo da gente ir lá e estar revendo, 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 né? E aquilo ali vai estar sempre vivo no nosso sangue, na nossa vida, né? E é um processo, cara, um processo de estudo contínuo. Isso aí, cara. Sempre. Marcelo, só para a gente começar a entrar no encerramento, o que que você espera? A gente está falando sobre o mercado estar aquecido e a dificuldade que a gente tem para encontrar profissionais da área, né? É, específicos, profissionais específicos para elétrica, para você ter uma ideia. Você conhece um amigo nosso em comum que me ligou pedindo alguns profissionais. Ele queria 2 montadores de painel, um orçamentista e 2 projetistas. Eu só consegui indicar para ele montadores, porque as outras os outros profissionais mais específicos é muito difícil, é muito difícil. O que que você está esperando do futuro, cara? Futuro na nossa área, assim, no Brasil, claro, né? Sim, claro. Olha, eu vejo, Fabrício, que uma margem de crescimento muito grande para essa área,
né? O que nós temos visto, o que tem acontecido, né? De modernidade que tem surgido e necessidade também, não só modernidade, mas também uma necessidade. Hoje a gente vê que o Brasil, ele é assim, 80% da energia dele é de hidrelétricas, né? Então, estão sendo construídas muitos sistemas fotovoltaicos, né? Então, tem muito projetista que está necessitando, né? Muitas empresas que estão necessitando de projetistas para essa área, e é uma área que vai expandir muito, né? Hoje tem aí a tecnologia, o 5G, né? Cara, muitas dessas estruturas que nós temos hoje, elas vão ter que ser modernizadas, né? Data centers que vão ter que ser criados para comportar esse novo tipo de tecnologia. E sem contar, cara, coisas velhas que estão surgindo, a gente vê a todo momento no nosso ramo de trabalho, né, que são empresas necessitando modernizar o seu sistema elétrico, que já não presta mais, né? E no Brasil, cara, tá uma escassez muito grande do sistema elétrico, né? Então, por isso que eu vejo assim que nunca faltou trabalho para essa área, né? E nunca faltou. E quando eu olho para frente, cara, eu vejo assim que tem muita coisa a ser feita e tem muito campo ainda para essa área de elétrica. Então, hoje, olhar para o Brasil, né, e ver que quem quer ingressar nessa área, e eu puxo sardinha para o meu lado, profissional da área de projetos, né, eu acho que quem se ingressar para esse lado, eu acho que dificilmente o cara, ele sendo altruísta, correndo atrás, né, autodidata, dificilmente o cara ele vai ficar parado, né, porque realmente tem muita coisa para ser feita ainda. É isso. Eu costumo dizer, já disse em várias lives aqui, em vários conteúdos do canal, que nenhum lugar, nenhuma faculdade, até de maneira ousada eu digo, nenhuma faculdade ou nenhuma escola forma projetista. E aqui a ADP tem essa ousadia, né? Uma promessa que a gente está fazendo para o pessoal, essa galera aí da área de elétrica, que a gente aqui quer formar profissionais, quer formar projetistas, justamente para ocupar esses cargos. Vagas tem, né? E eu quero criar um banco não de empregos aqui, mas onde eu possa indicar também essas pessoas, também esses profissionais que serão capacitados também, cara. Mas é isso, Marcelo. Cara, só tenho te agradecer por você estar aqui. Muitíssimo, muitíssimo obrigado, cara. E se você quiser falar mais alguma coisa, colocar mais alguma coisa, se você acha que faltou alguma coisa, você quer ainda deixar um recado pro pessoal, é com você, cara. Com Muito certeza, obrigado. com certeza. Eu deixo sim um recado, que não se assustem com a elétrica, cara, porque, como eu falei para você, você perguntou a respeito da complexidade dos projetos, né? Eu vejo assim que um projeto ele vai aprofundando o outro, e esse crescimento contínuo, né, ele é progressivo, né? Cada vez mais você vai tendo contato com a área. Eu coloco as tuas palavras aí nas minhas também, que você falou a respeito de que faculdades não formam projetistas, cursos não formam projetistas, o que forma mesmo é você pegar, botar a mão na massa, é você vendo o que acontece nas empresas, o que as empresas querem, o que elas necessitam, o que é entregue para essas empresas, né? Então, para quem está ingressando agora, está iniciando, né, talvez possa se assustar, como um dia eu também me assustei quando eu pegava um caderno elétrico, um eletromecânico, olhava e achava que nunca ia ter capacidade de desenvolver um projeto elétrico, né? E as oportunidades foram surgindo. Comecei, é claro, com coisas pequenas, mas tudo que é grande um dia, né, um dia foi pequeno, né? Então, projetos grandes, quem faz projetos grandes começou fazendo projetos pequenos, né? Então, agarra essa oportunidade. Para vocês que estão aí inscritos no canal, fazendo parte aí dessa iniciativa do meu amigo Fabrício, né? Agarra essa oportunidade. Eu vejo que é uma oportunidade muito boa, né? Que você não vai ter em qualquer lugar, porque ele é um projetista da área, trabalha na área, tem muita coisa a ser desenvolvida nessa área, tá? E no mais, assim, eu que tenho que agradecer a oportunidade de poder conversar um pouco aí com vocês, me coloco à disposição também, para quando for necessário aí a gente trocar uma ideia mais profunda ou bater um outro papo aí de Vamos sim, novo. Eu vamos te sim. agradeço, Fabrício, e agradeço o pessoal aí também. Com certeza. Tem um plano, um projeto de
alguns temas específicos sobre os conteúdos, da gente poder chamar pessoas também para poder trocar essa ideia aí, né? Compartilhar a tela, mostrar os projetos em si, as suas complexidades, como é desenvolvido, aí seria legal pra caramba aí contar contigo também, e com certeza. Muito obrigado, cara, valeu mesmo. Eu que agradeço. Eu vou me despedindo de vocês agora. Vou me despedindo de vocês. Muito obrigado pela presença, Marcelo, mais uma vez. Engenheiro Marcelo Reis, muitíssimo obrigado. Até a próxima quinta-feira. Um abraço, fiquem com Deus.